Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente já se deparou com algum vídeo de alguém no YouTube ou no TikTok, ou até mesmo participou de alguma conversa em alguma comunidade onde alguém mostra uma suposta técnica para aumentar o seu anonimato, sendo essa técnica, na verdade, um script capaz de alterar o seu endereço IP na rede Tor a cada 3 ou 10 segundos, algum intervalo ali relativamente curto, ficar alterando o seu endereço IP constantemente, né? Essa suposta técnica aumentaria o seu anonimato. O que a galera geralmente não sabe é que esse pessoal aí que faz esse tipo de vídeo não tá muito preocupado em te ensinar realmente anonimato ou então te repassar técnicas e funções avançadas para aumentar a sua privacidade na internet. E é por esse motivo que elas não te contam o real problema desse tipo de técnica de anonimato. Então fica aqui comigo que até o final eu vou te explicar o porquê desse tipo de técnica onde você altera o seu endereço IP em um curto intervalo de tempo não melhora o seu anonimato e pode inclusive quebrar a sua privacidade completamente na internet. Mudar o seu endereço IP de forma constante na internet não é um assunto muito novo. Já existem diversas ferramentas capazes de fazer isso. Acho que a mais comum seria a ProxyChain, né? A mais conhecida aí da galera que está na área. Só que eu não vou focar nessas ferramentas que operam com proxies convencionais. Esse vídeo aqui eu vou dar um foco maior nas ferramentas que operam através da rede Tor. Afinal, os vídeos recentes que eu vi falando sobre esse assunto era justamente através da rede Tor, né? E obviamente, quando a gente está falando de anonimato, não tem como cogitar obter um anonimato sem mencionar a rede Tor. Se você já está aqui na internet há pelo menos 5 anos, eu tenho certeza que você já está ligado o que é a rede Tor, né? Já tem ali pelo menos uma noção básica do que é. Mas só para dar um contexto geral aos meus pontos principais e também para esclarecer aí, para eventualmente alguém que não saiba exatamente como funciona a rede Tor, eu vou dar um overview geral aqui. Tor, na verdade, é uma sigla justamente de um protocolo de roteamento, The Onion Router, ou a rota da cebola, né, traduzido aí para o português. A ideia do Tor é criar uma série de roteamentos através de uma tecnologia de proxy, né, mais especificamente o SOC 5, para anonimizar um determinado tráfego na internet. Então, ao invés de você acessar a internet de uma maneira convencional, como você normalmente faria, né, acessando ali o Google ou o YouTube, nessa comunicação convencional, você se conectaria diretamente com os servidores do Google ou do YouTube. Esse processo expõe a sua identidade real na internet. A ideia do Tor é que ao invés de você se conectar diretamente com o destino que você está acessando, você vai passar por uma série de servidores intermediários que visam justamente embaralhar o seu tráfego, de forma que nem o site, nem um eventual hacker aí que esteja no meio do caminho observando aquela comunicação vai saber a identidade real daquela pessoa. Esses servidores que ficam no meio do caminho para embaralhar a sua conexão, a gente conhece como nodos, ou relays, ou simplesmente nós, né, em português. Assim que você se conecta à rede Tor, seja através do Tor Browser, ou através do Orbot, né, o aplicativo aí de smartphone, ou então qualquer meio aí de utilizar a rede Tor, você vai se conectar com 3 nodos, com 3 relays. Esses 3 nodos, esses 3 relays vão ter a responsabilidade de tornar o seu acesso à internet anônima, né? Vamos colocar assim. Quando você se conecta ao Tor, você primeiro vai se conectar a um nodo que a gente conhece como nodo guardião. Esse é o primeiro nodo que você vai se conectar quando você entra na rede Tor. Esse nodo guardião, ele tem uma função extremamente crítica, que é te anonimizar na rede Tor. Ou seja, ele vai te deixar anônimo para o segundo nodo. A ideia aqui é que o nodo guardião ele sabe quem é você, eles têm a sua identidade na internet, né? Em termos mais técnicos, ele tem o seu endereço IP público, ele sabe qual é a sua operadora, mas ele não sabe o que você quer acessar. Isso aí é devido à criptografia da rede Tor. A ideia do guardião é fazer com que o próximo nodo, o nodo intermediário, não saiba quem é você. Então, o nodo guardião, uma vez que ele pega ali o seu pacote, né, o que você quer acessar, a sua solicitação de acesso à internet, lembrando, sem saber o que você quer acessar, ele vai jogar aquilo para o segundo nodo, que é o nodo intermediário. Esse nodo intermediário, ele não sabe quem é você, porque o nodo guardião ele já anonimizou você. E devido à criptografia, o nodo intermediário ele também não sabe o que você quer acessar.
O nodo intermediário, em outras palavras, ele não tem uma função muito crítica. Ele serve apenas para implementar uma camada de proteção ali, né? Ele vai servir como um intermediário de comunicação entre o nodo guardião e o último nodo, que é o nodo de saída. Esse nodo de saída, ele também tem uma função extremamente crítica, pois ele que vai acessar a internet por você, né? Em outras palavras, o nodo de saída, ele também não sabe quem é você, mas ele sabe o que você está querendo acessar. Afinal, é ele que vai fazer a chamada para a internet, né? Toda essa comunicação entre você e os três nodos é feita através de um protocolo de proxy conhecida como SOC 5. Mas enfim, essas características do Tor torna ele a tecnologia mais apropriada para quem quer ter um anonimato na internet. E eu sei que aí já pode ter alguém aí chorando nos comentários. Ai, mas eu prefiro I2P, por que I2P? Cara, a questão aqui não é essa, tá? O I2P e o Tor, eles têm propósitos diferentes. E a ideia do vídeo aqui também não é essa. Se você quiser depois que eu fale sobre o I2P versus o Tor, eu posso fazer um vídeo separado, mas o que você tem que saber é que essas características que eu acabei de explicar do Tor torna o Tor a tecnologia ideal para quem quer ter anonimato na internet. E claro, que ele seja o ideal não quer dizer que não tenha problemas, né? Que seja impossível alguém identificar uma pessoa que está através da rede Tor. Existem sim algumas técnicas para você tentar rastrear alguém que está na rede Tor, né, identificar aquela pessoa. Eu vou deixar de lado as técnicas que envolvem vulnerabilidades, né, porque isso eventualmente acontece de ter uma vulnerabilidade, na maioria das vezes na implementação do Tor, mas eu vou falar aqui da técnica que independe, né, de vulnerabilidades daquela tecnologia ou da implementação, que é justamente a técnica de correlação de tráfego. Se você já viu Mr. Robot, você já tá ligado mais ou menos como que essa técnica funciona, mas apesar do que é mostrado na série, essa técnica é algo muito complicado de se fazer, não é uma técnica fácil, é uma técnica extremamente improvável de você conseguir aplicar em ambiente real e ter sucesso. Essa técnica, ela consiste em você controlar o nodo guardião e o nodo de saída, justamente porque o nodo guardião, ele sabe quem é você, mas ele não sabe o que você quer acessar. O nodo de saída, ele não sabe quem é você, mas ele sabe o que você quer acessar. Então, se você imaginar que alguém controla o nodo guardião e o nodo de saída, ele consegue fazer um ataque de correlação, que é justamente fazer ali uma comparação do tráfego que entra com o tráfego que sai e deduzir, esse tráfego é dessa pessoa. E quando eu falo que isso não é nem um pouco fácil, é porque não é fácil. O próprio Tor, ele tem mecanismos para evitar esse tipo de ataque. O principal deles é que um nodo, ele não vai ser utilizado por uma única pessoa. Então, se você tem um tráfego ali, vamos supor que você controla o nodo guardião e o nodo de saída e vai tentar fazer ali a correlação. Se você imaginar que só tem uma pessoa utilizando aqueles nodos, ok, só que normalmente não é assim, você tem diversos dispositivos que estão utilizando aqueles nodos, o que torna o ataque de correlação muito mais difícil. E um outro ponto que dificulta esse ataque de correlação é a forma como o Tor, ele escolhe os nodos, né? Quando você liga ali o Tor, os nodos que vão ser escolhidos não são aleatórios, como geralmente acontece com o I2P. Os nodos vão ser escolhidos com base em uma série de critérios. Por exemplo, o nodo guardião, ele é escolhido com muita mais calma do que os outros nodos, pois o nodo guardião, ele é, vamos dizer assim, o nodo mais crítico que a gente tem, pois ele é o único dos três nodos que sabem quem é você. Então, os critérios que a rede vai seguir para escolher um nodo guardião para você vão ser critérios muito mais cautelosos, com base na confiança daquele nodo, de quanto tempo ele está operando na comunidade, o quão confiável é aquele nodo na comunidade Tor, visto que qualquer pessoa pode ser um nodo Tor. Os outros nodos já não têm um critério tão rígido assim, apesar de seguirem sim um certo critério, não são critérios tão pesados quanto é na escolha do nodo guardião. E não acaba por aqui não. O Tor, por padrão, ele já faz a alteração dos nodos de tempo em tempo. Então, quando você está utilizando ali a rede Tor, os seus nodos, eles já vão ser alterados de tempo em tempo, né? Justamente para evitar que você fique muito tempo em um nodo e acabe sofrendo um ataque de correlação. Ou seja, em outras palavras, o Tor, por padrão, ele já vai fazer a alteração ali do seu endereço IP
Só que, claro, o intervalo é baseado em alguns minutos, né? Você pode ficar vários minutos ou até mesmo horas com o mesmo endereço antes que ele seja trocado. E é aí que entra essas ferramentas que visam acelerar esse processo, né, que é de alterar o seu endereço IP. As duas ferramentas que eu mais vi a galera falando é o AutoTor e o Tornet. Eu dei uma olhada no código-fonte das duas ferramentas e, sinceramente, as ferramentas me parecem que são exatamente a mesma coisa. Parece que uma simplesmente chegou e copiou o código da outra. E eu justamente dei uma olhada no código delas para entender como elas fazem para que o Tor mude o seu endereço de IP de uma forma tão rápida. E a resposta é muito simples, o código não é muito complexo. Você, com o mínimo de conhecimento em Python, consegue inspecionar essa ferramenta e entender como elas funcionam. A grosso modo, a única coisa que as duas ferramentas fazem é colocar um looping infinito, né? Ou seja, elas ficam repetindo em um determinado tempo. Você pode configurar isso em ambas as ferramentas. Só que os vídeos que eu vi a galera mostrando nessa suposta técnica para aumentar o anonimato era de 3 a 10 segundos. Ou seja, essa ferramenta ela ficaria então em um looping infinito de 3 em 3 segundos, de 10 em 10 segundos, alterando o seu endereço IP. Só que como que elas alteram o seu endereço IP? É aí que está o grande problema. A função principal, o que ela faz é recarregar o Tor na sua máquina. Em outras palavras, elas simplesmente forçam o reinício do Tor, né? Então, de 3 em 3 segundos ou de 10 em 10 segundos, elas reiniciam o Tor na sua máquina, forçando então o Tor a obter um novo endereço IP. Ai, Messias, mas então onde que tá o problema nisso? Já que o Tor também faz a alteração dos endereços IPs de tempos em tempos. Onde que tá o problema em ficar forçando o recarregamento do Tor? Meu pequeno pupilo, é nessa exata função que tá o problema, né, que é você ficar forçando o recarregamento do Tor. Lembra que quando eu estava falando que quando o Tor ele tá operando normalmente, ele já faz a alteração dos nodos? A questão é, quando o Tor ele faz a alteração dos nodos normalmente, por padrão, ele evita de mudar o seu nodo guardião, já que o nodo guardião ele é muito mais crítico. Então, toda a rede ela visa escolher um nodo guardião de confiança, para que você não fique mudando ele constantemente. Ele vai focar em ficar alterando os outros nodos, justamente aqueles que não têm um critério tão crítico para serem escolhidos. Ou seja, quando você se conecta à rede Tor, se você não tiver o azar de ter caído em um nodo guardião e um nodo de saída comprometido, você já está seguro, porque os seus outros nodos vão ser alterados. Mesmo que você pegue um nó de saída comprometido, o seu nó guardião ele não está comprometido e ele vai ser alterado com uma frequência muito menor, justamente porque ele é um nodo muito mais crítico. Quando você força o recarregamento do Tor, ele automaticamente vai buscar nodos novos, tanto o nodo guardião intermediário quanto o nodo de saída. Então pensa comigo, de 3 em 3 segundos, de 10 em 10 segundos, você vai estar buscando nodos novos, um nodo guardião novo, um nodo intermediário novo e um nodo de saída novo. Ou seja, quando você está alterando todos os seus nós constantemente, em um curto prazo de tempo, a probabilidade de você acabar caindo em um nó malicioso, né, que está sendo ali controlado por um hacker ou por alguma autoridade, ou sei lá, é muito maior, porque você está alterando de nó o tempo todo, pulando de nodo em nodo. Em outras palavras, a chance de você sofrer um ataque de correlação utilizando essa técnica supostamente para aumentar o seu anonimato é muito maior do que se você simplesmente utilizar o Tor normalmente. Então a dica que eu dou para você aí que tá me assistindo aqui agora é: tome muito cuidado com esse tipo de vídeo sensacionalista. Veja, vídeo sensacionalista não tem nenhum problema, principalmente quando se trata desse assunto de hacking em geral. Vídeo sensacionalista é o que mais tem. Eu digo para você tomar cuidado com vídeos sensacionalistas que tratam assuntos críticos, como é o caso do anonimato. Afinal, essa galerinha aí de Kali Linux, eles não estão preocupados em te passar uma informação correta. Muito provavelmente eles não têm nem o conhecimento técnico para analisar as ferramentas que eles mesmos recomendam para dizer se elas funcionam ou se elas realmente são eficientes. Eu também não vejo nenhum problema em você utilizar essas ferramentas, nem que seja só para brincar, porque quando se trata de anonimato, isso é algo que eu mesmo recomendo, né?
Pega as ferramentas que você tem aí, alguém que recomendou alguma ferramenta diferenciada, pega ela, testa, vê como ela funciona. Em outras palavras, brinque com essa ferramenta, né? Por quê? Porque você precisa brincar com essas ferramentas para poder errar. Porque quando você está testando, quando você está brincando, você pode errar, você pode pegar uma ferramenta falha que não consegue te dar um anonimato real, justamente porque você está brincando. A ideia de quando você vai brincar com essas ferramentas é justamente aprender, porque o dia que você realmente precisar de anonimato, o dia que acontecer de você começar a ser perseguido, quando você realmente precisar utilizar das técnicas de anonimato na internet, você não tem chance para erro, não tem esse espaço, não é um jogo onde, eu errei a fase e vou fazer de novo. Não, você cometeu um erro, você vacilou, acabou, entende? Então é isso, guys. Se você quer entender como funciona realmente as técnicas avançadas de anonimato que a gente tem na internet, aqui no meu canal vai em playlist, que eu tenho um curso completo aqui de privacidade e anonimato na internet, onde lá eu mostro realmente as técnicas que funcionam e que são altamente recomendadas para quem quer ter um alto nível de anonimato na internet, um anonimato real, né? Sem essa palhaçada toda. Mas é isso, estamos entendidos? Happy hacking, guys. Até a próxima.